Nós vamos ouvir hoje, irmãos, uma pregação na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 2, versos 17 a 20. Um texto importante para a compreensão, não é, do tema de hoje, que é justamente Deus nos ensina o amor pela igreja por meio da saudade. Nós vamos pensar justamente sobre saudade, não é? Hoje vai ser um culto nostálgico, vamos dizer assim. Vamos pensar, vamos relembrar, vamos realmente refletir sobre a bênção de estarmos reunidos como igreja. E muitas vezes, pelas circunstâncias, pela providência de Deus, sermos impedidos de aproveitar tal comunhão. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17 ao 20, que diz assim: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Esse é o texto, irmãos, que queremos refletir hoje. Queridos irmãos do Senhor Jesus Cristo, sabemos que Deus ama a comunhão do seu povo. Temos aprendido muitas vezes na palavra de Deus como o Senhor ama o seu povo se ajuntando para o adorar. É por isso que nós somos convocados pelo Senhor, não é? Nós temos realmente aprendido cada vez mais na doutrina bíblica reformada, não é? Que Deus se relaciona com o povo e não com o indivíduo. Por isso, na vida cristã, não existe um relacionamento solo com Deus. Deus trata com o povo, Deus promete a um povo e não a indivíduos particulares, para que nenhum queira se apartar dessa comunhão. Deus tem prazer com o seu povo e nós temos aprendido isso constantemente. A palavra do Senhor, por exemplo, no Salmo 132, verso 11 a 14, nós lemos bem assim: O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Essa expressão no Salmo, aquilo que o salmista diz aqui, mostra exatamente o amor de Deus pela igreja, por ver sua igreja reunida. Sião é justamente uma linguagem simbólica para a igreja. É a referência do Monte Santo do Senhor, é a referência de Jerusalém mesmo, quando o povo se reunia para adorar a Deus. Deus tem prazer na sua igreja. E é isso que o Senhor demonstra aqui por meio do Salmo. Até mesmo a promessa aqui que nós vemos de maneira bastante clara, que refere-se a Cristo Jesus, aquele que o Senhor prometeu, não é? Quando prometeu a Davi que Deus daria um filho a Davi, que não faltaria rei no seu trono. Essa promessa do Senhor também se aplica aos próprios filhos que creem na promessa, como o Senhor diz aqui. Não só ele, esse rei ungido, mas os próprios filhos de Deus também se assentariam, também reinariam com Cristo. Essa é a promessa que nós temos aqui nesse Salmo. E nós aprendemos exatamente com isso como Deus ama a sua igreja. Observemos, por exemplo, também o Salmo 87. O Salmo completo é curto, são apenas 7 versículos, que diz bem assim: Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro, com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este
e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são de ti. Mais uma expressão profunda que o Senhor inspira o salmista a registrar, de que ele ama a Sião, de que ele ama a igreja, de que Deus tem prazer em ver o seu povo reunido, fazendo aquilo que os anjos fazem no céu. Expressões como: ó, como é bom e agradável é viverem os irmãos unidos, o que nós aprendemos no Salmo 133, não é? Porque o Senhor conduz o seu povo. O Senhor realmente ama o seu povo e realmente tem prazer em vê-los juntos, ver o seu povo junto, reunido, proclamando o seu nome, invocando o Senhor, o adorando. Diante de tudo isso, então, que nós conhecemos da palavra de Deus, vem uma pergunta, então. Se Deus ama o ajuntamento do seu povo, se Deus tem prazer na comunhão do seu povo, por que o Senhor nos conduz muitas vezes a um afastamento desse mesmo povo? É uma pergunta importante para refletirmos. Porque temos visto que Deus ama a igreja e nos ensina em toda a Escritura a também amarmos a igreja. Mas podemos observar notoriamente, e o texto que nós lemos mais cedo na devocional, Deuteronômio 28, verso 32, nos ensina exatamente isso. Num contexto, é claro, onde Deus diz que amaldiçoaria ou castigaria o povo se desobedecesse sua palavra, e de fato aconteceu. Deus disse que afastaria o povo, não é? Que muitos israelitas veriam os seus filhos, os seus irmãos sendo levados por povo estranho, e eles chorariam e eles sofreriam de saudade, mas não poderiam fazer nada. A pergunta é, irmãos, por que é que o Senhor muitas vezes providencia, e eu falo diretamente providencia, porque isso vem do Senhor, não é? Vem do Senhor. Embora o texto que nós lemos aqui da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 17 a 20, Paulo fala que ele queria visitar os Tessalônicos, não é? Durante 2 vezes, mas Satanás barrou o caminho. Ainda que nós observamos isso na Escritura, isso não muda o fato de que é Deus quem conduz a sua igreja e é Deus quem providencia tudo, absolutamente tudo. O caminho que nós andamos. É o Senhor que nos conduz aí. E, portanto, isso é providência de Deus. Isso é providência de Deus. A pergunta é por quê? Que tantas vezes essas coisas já aconteceram e atualmente também tem acontecido. Porque o Senhor, então, conduz o seu povo, permite que nos afastemos, permite que essa unidade na igreja, ela seja, quando eu digo unidade, não pensando simplesmente em uma unidade em termos de doutrina, em termos de conhecimento, não, mas porque Ele permite muitas vezes e conduz o povo mesmo, por sua providência, a se afastar desse ajuntamento que Ele tanto ama. Qual a razão disso? E é justamente sobre isso que queremos refletir hoje, não é? Porque Deus tem um propósito com isso. Nesse texto que nós lemos, Paulo, não só aqui, é claro, mas em várias outras cartas, ele demonstra a sua saudade dos membros da igreja, das comunidades locais. Nós sabemos muito bem que Paulo, não é, por muitas vezes, tornou-se cativo também. Por pregar o evangelho, ele foi afastado das comunidades que ele amava visitar. Ele fundava as comunidades, não é, pregando o evangelho, se apegava àquelas pessoas, tinha amor por aquelas pessoas, ensinava, mas ele, muitas vezes, foi preso, afastado da comunhão daquelas pessoas, desejando visitá-los, desejando rever os irmãos, admoestá-los, e muitas vezes foi impedido. E nesse contexto aqui que nós lemos de Tessalonicenses, é exatamente isso que está acontecendo, não é? Paulo desejava, e ele fala no verso 17, ora, nós irmãos orfanados, não é? Essa palavra significa justamente isso, afastados, privados, nós não podemos, não é, visitar vocês. E ele reconhece que isso é por breve tempo, ou seja, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, ou seja, demonstrando o amor dele pela igreja, pela comunhão do povo de Deus. E ele fala, estamos afastados, limitados fisicamente, não podemos, durante esse tempo, nos aproximar de vocês, mas o nosso coração não está distante. Nós amamos vocês, nosso coração está ligado a vocês.
Isso mostra o seu amor pela igreja. Não é? No verso 19, o que ele fala, o que ele expressa aqui, demonstra exatamente esse amor pela igreja, o reconhecimento da sua grande alegria pelo povo de Deus, porque ele diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Quem é? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Para ele poder ver a igreja, poder saber que os irmãos estavam unidos, não é? Era uma grande alegria para o seu coração. Não é à toa, se os irmãos bem lembram, quem pôde acompanhar, por exemplo, a exposição na carta aos Filipenses na última sexta-feira, pôde perceber que, naquela explicação que foi bastante longa, de passagem, né? Eu me empolguei, ficou quase 1h30 explicando o texto, e só 4 versículos, né? Mas foi bom, porque podemos refletir bem sobre o que Paulo ensina ali. Ele demonstra justamente isso, não é? Alegria pelo povo de Deus, alegria pela comunhão na igreja. E como ele queria ouvir daqueles irmãos que eles estavam bem, vivendo como igreja, desenvolvendo como igreja. E isso para ele seria um tipo de alívio em suas prisões. Se eu estou aqui já sofrendo, não é? Mas ouvir acerca de vocês, que vocês estão bem, crescendo juntos no Evangelho, não é? Praticando realmente o amor que Cristo nos ensinou. E isso para mim é um alívio, é um motivo de alegria. O que eu não quero ouvir é, já estando em sofrimento, que vocês estão afastados, que vocês não estão firmes na doutrina, na palavra de Deus, que não há uma mesma maneira de pensar. Tudo isso poderia me causar muito mais sofrimento. Então ele mostra que sua alegria é saber que a igreja está firme, que a igreja está unida. Ele diz isso, por exemplo, no verso 8 de Filipenses capítulo 1. Ele diz: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Ele usa uma palavra de juramento, para deixar isso bastante claro. Deus é minha testemunha. Tem peso de juramento. Deus é minha testemunha de como eu sinto saudade de vocês. De como meu coração se aperta ao pensar em vocês. Eu queria estar junto com os irmãos para podermos ali, e esse é o contexto, essa é a compreensão, porque estar juntos ali com a comunidade era poder cearem juntos, era poder, na verdade, cantar ao Senhor juntos, cultuarem juntos. Tudo isso é uma grande bênção e ele sente falta disso. O prazer de poder me sentar com os irmãos e conversar com eles sobre o Evangelho, tirar dúvidas, ensinar, orar por eles, receber oração, ser abraçado pela igreja, ele sentia falta disso. Também em Colossenses 2, verso 5, nós lemos: porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Mais uma vez, afastado, com saudades, mas agora alegre por saber das boas notícias da igreja. Ainda lemos em Filipenses capítulo 4, verso 1: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Que palavras carinhosas dele para a igreja, não é? Permaneçam firmes assim. Vocês são a minha coroa e a minha alegria. Eu tenho prazer por saber que aí existe uma comunidade de Cristo. O povo de Deus está reunido aí nessa cidade. E isso para mim é motivo de alegria. É a minha coroa. Segunda de João, capítulo 1, verso 12, nós vemos bem assim, o que João escreve à igreja: tenho muito que escrever a vocês, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês, face a face, para que a nossa alegria seja completa. Nós temos que admitir, diante dessas palavras, que, embora possamos aproveitar os momentos como agora, não é? Mas não é igual quando estamos todos reunidos na igreja. Quando todos nos reunimos no local escolhido para o culto solene, onde todos os irmãos podem se ver, conversar, não é? Onde os irmãos se cumprimentam, se abraçam, podem compartilhar muito de sua vida, de suas lutas, e ali recebem ajuda, são realmente aquecidos em seu coração pela comunhão do povo de Deus. Não é a mesma coisa. Por isso João expressa: olha, eu vou escrever a vocês, mas o meu desejo era visitá-los e poder falar o que eu vou escrever agora, mas falar face a face com vocês. Não é? Para que a nossa alegria seja completa.
O que nos deixa tristes então, irmãos, porque o povo de Deus muitas vezes chorou e sofreu. E o que nos deixa triste é justamente muitas vezes estarmos impedidos de podermos nos reunir com o povo de Deus. E isso deve nos entristecer de verdade. A tristeza dos salmistas, a tristeza dos apóstolos, deve também refletir tristeza na gente, em cada um de nós hoje. Se estamos impedidos de nos reunir com o povo de Deus, temos que nos entristecer de saudade do ajuntamento do povo de Deus. Por exemplo, o povo foi levado ao cativeiro, como Deus tinha dito: se vocês desobedecerem, vocês vão ser levados cativos. E aconteceu isso. O Salmo 137 é justamente, não é, o que nós podemos observar, a expressão de um povo que estava sofrendo, desejoso de voltar para Jerusalém, desejoso de poder voltar à prática do culto. Tudo isso estava no coração de quem registrou essas palavras, inspiradas pelo Espírito Santo. Salmo 137, verso 1 a 5, nós lemos: as margens dos rios da Babilônia são palavras, não é, de saudosismo, palavras nostálgicas, onde o salmista deseja, ele lembra e ele se entristece por lembrar de como era e de como não estava sendo no momento. Ele fala: as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita. Que expressão profunda de tristeza pela saudade de Jerusalém, isto é, pela saudade da igreja. A ponto de dizer essas palavras: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita se resseque. Não é? Eu prefiro que isso aconteça do que me esquecer da igreja, do que me esquecer do povo de Deus. Ou então, como Davi, quando também foi afastado, nós sabemos das perseguições que ele sofreu, quando ele foi afastado de poder adorar a Deus com a multidão, com o povo de Deus, não é? Praticando o culto. No Salmo 42 nós lemos justamente isso, do verso 1 a 6. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava, ou seja, começa a lembrar, a saudade apertando no coração dele, de como eu passava, e com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Ou seja, expressões de tristeza, de saudade profunda, porque não podia estar na igreja. Não podia estar na igreja. Muitas vezes, nós temos desperdiçado a grande bênção que é se reunir com o povo de Deus. E eu sei que muitas vezes somos tão fracos que não valorizamos essa grande bênção. Há tantos que faltam, por exemplo, aos cultos por questão de capricho. Há tantos que se ausentam da comunhão e às vezes passam até tempos assim, sempre se ausentando, nunca demonstrando valor, apreço pela igreja, como se a igreja não tivesse realmente valor para aquela pessoa. Tanto faz como tanto fez estar reunido aqui. Não somente no momento de culto, que é o mais importante da reunião do povo de Deus, mas nos momentos diversos que são promovidos pela comunidade, com o fim de promover comunhão. É triste ver que algumas pessoas não se alegram por estar junto com os irmãos, enquanto uns estão ali reunidos e estão sorrindo, estão, até se divertindo e aproveitando a presença um do outro. Há muitos que parecem não ter prazer nisso.
A pergunta volta mais uma vez, irmãos. Por que é que Deus conduz o seu povo a esse tipo de tristeza? A se afastar, a ser separado e não poder mais cultuá-lo juntos. Por que é que o Senhor nos conduz a isso? Essa é uma reflexão importante para nós, porque é exatamente isso que está acontecendo agora em nossa vida. Por todo o mundo, aqui em nosso país, nós temos visto justamente isso. Comunidades cristãs fechadas. Irmãos impedidos de poderem se reunir. Cada vez mais isso deixa os cristãos indignados. Querem resposta, querem a aplicação de seus direitos, mas os decretos vêm e esses irmãos são impedidos de cultuar a Deus. E é claro que, como cidadãos, obedientes a Deus primeiro, vamos nos submeter às autoridades. Não é? Enquanto elas não ultrapassarem o seu ofício, o seu dever de ofício para prejudicarem a igreja de verdade, para perseguirem o povo de Deus, nós nos submetemos. Mas se passarem disso, como igreja nós temos que reagir. E buscar realmente a comunhão e o ajuntamento, mesmo que isso nos custe a liberdade. Na verdade já está custando. Estamos em um tempo então, onde a pandemia, onde a crise tem afastado os irmãos, e acredite, não são poucos os irmãos que estão sofrendo por conta desse afastamento. Nós pessoalmente podemos testemunhar disso. Nós sabemos, tudo isso é muito bom. Poder cumprir o ofício de continuar pregando, de ministrar o culto solene e entender que os irmãos também compreendem isso como algo sério e se reúnem em torno de seus celulares, de televisores para juntos adorar a Deus, usando a tecnologia, mas não é igual. Nós somos limitados assim. E pior, irmãos, que há países onde o evangelho é odiado, onde nem mesmo pela internet os cristãos podem adorar a Deus. Há países que até assim estão sendo proibidos. Ainda assim, o que acontece é que nós estamos exatamente na situação, não é, de estarmos cativos, estarmos presos. Nossa liberdade foi tirada pela crise, pela situação. E essa situação, quem trouxe, não foi o diabo, não é? É claro que o diabo é um agente em tudo isso, mas quem é soberano é Deus. E quem providencia isso é o Senhor. Ele conduziu o seu povo. Foi o Deus que ama o ajuntamento. Foi o Deus que ama a reunião do seu povo quem nos separou. Foi esse Deus que nos separou. É pela providência dele que nós não estamos conseguindo, nesse sentido, nos reunir. E o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Aonde o Senhor quer nos conduzir? Aonde Ele quer conduzir o nosso coração com esse afastamento, com essas limitações? Que parece uma coisa tão simples, não é? Um vírus que não é tão letal, mas que está fazendo um alvoroço muito grande no mundo. E uma coisa tão pequena está impedindo o povo de Deus de poder se reunir fisicamente. Por que o Senhor está nos guiando assim? O que Ele quer nos ensinar com isso? O que Ele quer gerar em nosso coração, como seu povo, com essa atitude, com essa providência? Fica claro, irmãos, para nós que, quando observamos na Escritura, quando o povo foi separado, quando o povo foi impedido de ir para a igreja, de adorar a Deus, esse impedimento trouxe profunda tristeza naquele povo. E eles lamentavam, e eles pensavam, lembravam e sentiam saudades. E então é justamente por perderem a bênção que tinham que eles começavam a perceber, não é? A grandiosidade, a glória, a bênção que era poder adorar a Deus junto com a igreja. Deus avisou a Israel: se vocês não pararem, se vocês não forem fiéis a mim, outro povo levará vocês. E isso aconteceu de fato. Não foi uma vez, mas durante anos, vários profetas que o Senhor levantou, alertou o povo: se arrependam. Se arrependam para que vocês não percam a bênção que vocês têm hoje. Se arrependam. O povo não se arrependeu. O povo não valorizou. E o que acontece é que a liberdade deles foi tomada. Foi tirada. E agora, não por uma questão de capricho,
mas porque eram impedidos, eles não poderiam voltar a Jerusalém e assim adorar o Senhor. Aonde o Senhor quer conduzir a sua igreja hoje, nós podemos observar como algo claro que o Senhor está nos ensinando por meio dessa crise a nutrirmos amor pela igreja. Talvez muitos de nós ainda não aprendemos a amar a igreja como deveríamos, a valorizar a comunhão. Talvez muitos de nós tratamos a igreja como sendo uma coisa qualquer, somente uma coisa que fazemos, que não tem tanta importância assim. Se eu faltar, tanto faz como tanto fez. E agora nos impedindo de nos reunir fisicamente, como povo de Deus, o Senhor conduz o nosso coração assim, a sentirmos profunda saudade. Na verdade, irmãos, o Senhor está nos conduzindo à tristeza, para o nosso próprio bem. Para que quando tivermos a oportunidade de dizer bem assim, acabou-se a crise, tudo agora volta ao normal, vocês podem mais uma vez se reunir como igreja, não há impedimento, para que o nosso coração seja repleto de alegria, de desejo. E os irmãos motivados, porque agora eles sabem o preço que é não poderem se reunir fisicamente para adorar a Deus. A falta de ouvir, e tudo isso é bom para nós. O poder ouvir os irmãos cantando é uma bênção. O Salmo 16, que nós cantamos e cantaremos hoje ainda, nos mostra justamente isso. Davi demonstrando que o meu prazer está nos teus santos, ou seja, nos teus filhos. Eu tenho o prazer de poder servir a Deus. Por isso que no Salmo 42 havia tanta tristeza em seu coração. Porque ele não podia mais, com toda essa alegria festiva, adorar a Deus. O Senhor quer nos conduzir justamente por esse caminho, irmãos, nessa pandemia, nessa crise, para que venha pesar em nosso coração e venhamos valorizar a comunhão na igreja. Para que o nosso coração venha ficar assim, como o de Paulo aqui. Como o de Paulo, desejoso. Desejoso de ver os irmãos. Desejoso de poder ouvir a voz dos irmãos. Ouvir cada membro cantando junto. Sabe? Poder estar ali, olhar nos olhos de nossos irmãos, conversar com eles, perguntar como você está, meu irmão. Abraçar nossos irmãos, que agora nem isso nós podemos fazer. Abraçar nossos irmãos. Tudo isso é caro para o povo de Deus, mas às vezes a gente só aprende como é caro quando não temos mais como fazer. Quando não temos mais como aproveitar esse momento. Deus quer conduzir o nosso coração a estar como o coração de Paulo e de tantos outros que provaram que era a separação da igreja. Que o nosso coração esteja justamente nisso, na comunhão com o povo de Deus. Paulo diz que eles estavam orfanados, privados, afastados, e ele tinha consciência de que era por breve tempo. Mas imagine que depois disso, em muitas ocasiões, ele foi preso e completamente limitado, algemado, sem poder ir visitar a igreja, as comunidades que ele amava tanto. Como nós estamos aqui hoje, não é? Em uma prisão domiciliar, não podendo aproveitar essa comunhão. Mas apesar da situação de afastamento, não é? Ele deixa bastante claro, estamos afastados fisicamente, mas não do nosso coração. Ou seja, o desejo pelos irmãos permanece vivo. Arde, não é? No coração o desejo de estarmos com os irmãos, não é? De poder ver os irmãos, de reconhecer a grande alegria e glória que é a igreja. Essa é a bênção que o Senhor nos ensina em tudo isso, irmãos. Esse tempo de quarentena, de limitação, de privação, é um tempo para nós cristãos refletirmos mais sobre esta bênção. Parem para pensar. Isso é uma coisa pequena. É uma coisa pequena. Já nos faz ficar pensativos, preocupados. Imaginem os cristãos que em países perseguidos, em países que odeiam o Evangelho, irmãos, são atacados
igrejas são saqueadas, pessoas são expulsas, têm que fugir para sobreviver e ficam tempos e tempos, proibidos de se verem. Pais e filhos são afastados, são separados, e o desejo de poder adorar a Deus permanece. Nos relatos históricos da história do comunismo na China, nós temos alguns testemunhos missionários interessantes. Por exemplo, de que a proibição para a prática da fé bíblica cristã era tão grande por parte do comunismo, que é puramente materialista, não é? Que era crime ser um cristão. Aqueles que fossem pegos adorando a Deus seriam mortos. É um caso muito parecido com Daniel, quando o rei, não é, pela influência dos seus maus conselheiros, baixou um decreto de que aquele que fosse pego adorando não ao próprio rei, à religião babilônica, mas a outro Deus, seria preso e seria lançado na cova dos leões. Daniel desobedeceu isso e orou. E ele sabia muito bem do decreto real. E ele orou. Naquele período, cristãos estavam ali e não podiam se reunir. E o tipo de culto que eles prestavam era um tipo de culto secreto, né? Eles davam um jeitinho de se reunirem fisicamente, porque isso era muito importante para eles. Mas como ninguém podia saber dessa reunião, eles até mesmo cantavam, veja, sem entoar som nenhum de sua boca. Eles se reuniam e só o fato de eles estarem expressando, não é, sem som nenhum sendo emitido, de que eles estavam ali cantando, ou seja, conectados de mente, de que estavam cantando aquele hino ao Senhor, para eles era o suficiente. Estamos reunidos para adorar ao nosso Deus, ao nosso Cristo. Não é? Eles aproveitavam isso. Nós não chegamos a esse nível ainda, irmãos. E Deus quer nos ensinar realmente na nossa geração, que é tão fraca e tão corrupta, na nossa geração que é tão repleta de tudo, que tem tudo em abundância, não é? E que é tão envolvida em entretenimento e em coisas inúteis, que não se atentam para a bênção que está ao nosso lado. Para a nossa geração que ama muito mais perder tempo com redes sociais e coisas que são inúteis realmente, do que com a igreja, do que estar com a igreja, do que aproveitar com a igreja. Uma geração de jovens, por exemplo, que parece que tem muito mais prazer de estarem com pessoas que nada têm a ver com o Evangelho e não conseguem falar com o povo de Deus e não têm a alegria que Davi demonstra ter pela igreja. Os teus santos está o meu prazer. Eu amo poder falar com os irmãos. E sabe por que eu amo? Porque todos nós vamos para um lugar só. Porque nós somos filhos de Deus. Porque a esperança que eu tenho não é só minha, é de todos vocês. Porque nós podemos conversar sobre a mesma verdade. Nós podemos nos consolar. Quando o mundo olha para nós, quando parentes olham para nós e não se importa com as nossas lutas e zomba até dizendo que nós somos ratos de igreja, os nossos irmãos nos entendem porque eles são cristãos, porque o Espírito de Deus opera neles também e testemunham que eles são filhos de Deus. E nossas experiências então são comuns. É tudo isso que nós temos na igreja. Dons repletos de Deus em cada irmão para trazer edificação. E perder isso de vista, não se importar com essa bênção, não é? É simplesmente rejeitar a graça de Deus. É não perceber o seu amor. Veja o que o Senhor está nos ensinando. Dizendo, eu mando parar tudo. Vocês não podem mais. Até que eu diga que vocês voltem, vocês não voltarão. Como foi com Israel. Vocês vão ficar aqui. Um dia eu vou reunir vocês de volta. Mas enquanto o tempo que eu determinei não passar, vocês estarão cativos, afastados, sem poder fazer aquilo que vocês amavam fazer, mas que muitas vezes não deram valor. E agora, estamos também numa situação muito parecida. Limitados. E o Senhor, com tudo isso, quer nos ensinar. Por isso, irmãos, diante dessa situação, o que nós devemos orar a Deus?
não é? Alguns vão ficar desesperados. Nós vamos orar sempre pedindo que Deus tenha misericórdia, é claro. Nós temos que orar sempre. Mas alguns vão ficar desesperados e não vão parar para pensar nisso. Senhor, de todos os prejuízos que nós estamos tendo, que são graves, um dos piores, danosos, é não podermos estar com nossos irmãos. É não podermos nos reunir livremente para pregar o Evangelho. De podermos estar ali na rua da comunidade e as pessoas passando e ouvindo a pregação, e nós temos uma referência dizendo, olha, a igreja que eu frequento fica ali, venha nos visitar. E pessoas serem acolhidas, serem abraçadas, amadas. Nós não temos isso, está tudo parado. E enquanto o Senhor não determinar que tudo volte ao normal, vai ficar assim. E nós temos que orar, justamente por isso, Deus, que assim como foi com os teus servos, que com sinceridade e tristeza sentiram saudades do teu povo, que nós também venhamos sentir tristeza de saudade pela comunhão com a igreja. Que isso pese em nosso coração. Que pese em nós. Não podemos mais se deslocar de nossos lares para irmos à casa do Senhor. Que pese. Essa deve ser a nossa oração. Uma das nossas orações, é claro, nesse momento de crise, irmãos. Nós precisamos justamente isso. Minha oração por cada um de nós é que o Senhor nos leve às lágrimas. Em nossas orações pessoais, quando estivermos a sós com Deus, quando estivermos em nossos momentos devocionais, em casa, ali, possamos lembrar de que há pouco tempo nós saímos de nossos lares, todos para um canto só, onde nos encontrávamos, onde podíamos cantar juntos a palavra de Deus, cantar juntos hinos ao Senhor. E como era bom, depois de podermos praticar aquilo que o culto, não é? Aquilo que Deus nos manda no culto, ao terminar aquele momento, podemos conversar com nossos irmãos. Passarmos, às vezes, quase 2 horas depois do culto, só aproveitando a presença um dos outros ali. Que isso pese em nosso coração. Que possamos, como o salmista, suspirar. Como ele diz, assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma anela por ti, ó Deus, do Deus vivo. De estar na presença do Senhor, no culto onde o teu povo se reúne. É lá que eu quero estar. E possamos desfrutar da alegria do que é chegar no domingo. E podemos chamar a nossa família. Vamos, já deu hora de ir para a igreja. Já é hora de descermos. Já é hora do culto. Nós temos que estar lá. Deus nos chamou para aquele lugar. Deus nos reuniu. Nós queremos estar ali. Que o Senhor possa produzir essa tristeza e essa saudade em nosso coração. A tristeza por causa da saudade em nosso coração. Para desejarmos ardentemente a alegria do povo de Deus. Não é? Tal como o Senhor ama a sua igreja, ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó, venhamos também amar o ajuntamento do povo de Deus. Amém. Graças a Deus, irmãos.